Gente, tem coisa que a faculdade de medicina não ensina. Isso é verdade. Tem coisa que a gente aprende na vida, com a experiência de vida. Esse é um fato. Roda o VT. Olá, meus queridos e queridas, pra você que não me conhece, eu sou Bruno Baroni, pra você que me conhece também. E sim, gente, pra você que não sabe, tá vindo aí, tá? Ó, vai chegar, vou falar, hein? Vou falar, você que já me conhece, você sabe. Mas pra quem tá chegando agora no vídeo, eu tenho que falar. Pra você que não sabe, eu sou médico. Ai, Deus, o povo deve achar que eu sou maluco, né? Rindo aqui sozinho na sala. Mas eu não tô sozinho. Não tô sozinho. Você vem comigo. Eu nunca tô sozinho. Eu sempre sinto que eu tô conversando com você. Eu tô conversando com você. Você mesmo que tá aí almoçando, ou jantando, ou lanchando, ou transando. Sem mais delongas, quero convidar vocês para a minha peça Eu Também Sou Médico, que está em cartaz aqui em São Paulo, toda terça-feira, às 8 horas da noite, no Teatro UOL, no Shopping Pátio Higienópolis. Gente, se você quiser rir sobre medicina, ter uma boa risada, ter 1h30 rindo, vai assistir a peça. Vai assistir a peça, compra esse ingresso, tá? O link tá aqui na descrição pra você poder comprar o ingresso e assistir a peça. São 4 datas no mês de julho, todas as terças-feiras. Já escolhe, vai no dia 8, cara. Vai no dia 8, por favor. Vai no dia 8, por mim. Me assistir na peça Eu Também Sou Médico, de Bruno Baroni e Thaís Damos. E você que é do Rio de Janeiro e quer me assistir, vai ter também no Teatro Clara Nunes, no Shopping da Gávea. Ah, mas é longe pra mim, que eu moro longe no Rio. Vai em São Paulo, então. São Paulo é mais longe? Então vai no Teatro da Gávea, no Shopping da Gávea, Teatro Clara Nunes. Clara Nunes, dicção de centavos. Mas eu te prometo que no teatro é outra dicção, tá? E é super engraçado. Clica na descrição que tá vendendo. Me deparei com alguns vídeos, gente, de médicos, já formados há um tempo, dando seus... Qual que é a palavra que o povo evangélico fala no... O depoimento, dando depoimentos. E realmente, gente, muita coisa me bate, sabia? Muita coisa me bate, porque pra você que não sabe, eu sou médico, a povo tá cansado de saber disso. Cansado de falar disso, porque me formei em 2020, tá? Tenho 5 anos de formado já. Ah, mas você não atua mais, você não tá atuando. Mas eu sou médico. Eu pego meu CRM que tá no meu bolso. Eu não dou plantão ainda, não mais. Porque o meu trabalho hoje em dia é outro. Eu trabalho hoje em dia com promoção de saúde na internet. Que ainda é, por certa forma, um trabalho de profissionais de saúde. Tá, que o último vídeo eu tava falando sobre Alphaville. Mas assim, eu tenho vídeos promovendo saúde, sim. Eu já trabalhei em plantão, eu já trabalhei em UPA, já trabalhei em hospital particular, já trabalhei em auditoria de plano de saúde, eu já trabalhei em consultório de clínica médica, eu já trabalhei em consultório de dermatologia, eu já trabalhei com muita coisa. Vamos ver. Migas, já tem 2 meses que eu me formei. E agora tem um pouquinho mais de lugar de fala pra falar pra vocês como são essas primeiras experiências. Essa Má, ela caiu sem querer num vídeo do Alto Leblon que eu fiz. E no meio do vídeo eu percebi que ela não era um Alto Leblon. Ela tem cara de Alto Leblon por um preconceito que eu tive com a sua fisionomia. Mas ela não é Alto Leblon, tá? Já tem 2 meses que eu me formei. E agora tem um pouquinho mais de lugar de fala pra falar pra vocês como são essas primeiras experiências de uma médica recém-formada. Sobre plantão, que vocês me perguntam muito, migas, não é simples assim pegar plantão. Agora, principalmente no começo, tá todo mundo desesperado para pegar plantão. Então, tipo, os grupos estão... Assim, tem alguém digitando, uma pessoa já escreve, pego. Gente, realidade de agora. Eu peguei vídeo, gente, de experiências que não te contam sobre se formar em medicina. E esse foi o primeiro vídeo que me apareceu. E isso me pegou um ponto, no umbigo. Eu amo quem fala umbigo. Pegar plantão é muito difícil. Porque o pessoal fala assim, médico não fica sem trabalho. Não ficava. Hoje em dia, se você não ter contato, você fica sem. E quando você tem contato de trabalho, é uma disputa pra quem pega o plantão. Antigamente, quando eu formei, ainda era difícil, tá? Já era... não era tão difícil assim. Alguém soltava plantão, porque como é que funciona pegar plantão? Você entra no hospital pra trabalhar e aí te colocam no grupo do hospital. Pra você entrar no grupo desse hospital, você tem que ter um dia fixo naquele hospital. Você não pode simplesmente ser contratado pro hospital e te colocarem no grupo de médicos daquele hospital. Você tem que ter pelo menos um turno fixo naquele hospital. Então, terças à tarde é do Bruno. E aí, então, agora que você tem um fixo, você tá no grupo do hospital. E aí, todo mundo que quer passar plantão joga no grupo e fala assim, eu passo plantão de 12 horas na quarta. Aí eu pego, eu mando, peguei. E antigamente era uma luta pra você passar o plantão, porque ninguém queria pegar plantão, porque ninguém aguentava mais trabalhar e tava muito trabalho, tava muito sobrecarregado. Hoje em dia, se você não tiver no celular apitando na hora que alguém soltar um plantão, você não pega.
Porque é briga e disputa de plantão. Alguém fala assim, libera o plantão quinta, 7 horas da noite. Em 2 segundos alguém pega. Marcelo é rato de fazer isso. Marcelo, meu noivo, ele fica no celular 24 horas pra saber quem vai soltar um plantão. Antigamente, você tinha que pagar pra alguém pegar seu plantão. Porque ninguém queria pegar. Aí você falava assim, anuncie o plantão mais 100 reais, tá? Mais 200 reais, mais 100 reais, entendeu? E hoje em dia tem o negócio do Pix. Tipo assim, tá nesse nível, assim, sabe? Eu não vou falar aqui exatamente onde eu tô trabalhando. Até por segurança, tem muita gente doida agora, né? Amiga, você... Eu amo. Plantão por contatos. E assim, ai, Má, me passa os contatos, tal. Amiga, não... Eu tive o grande privilégio de vir para São Paulo, de ser influenciador digital, porque eu e o Marcelo, quando viemos para São Paulo, a gente não tinha onde trabalhar, né? Eu trabalho com a internet, então eu não precisei de procurar trabalho. Eu já estava trabalhando, eu trabalho 24 horas por dia por causa da internet. E eu já me remunero por isso. Mas o Marcelo, quando a gente chegou aqui, ele não tinha lugar para ficar. E aí eu usei uns stories para procurar lugar. Eu falei, gente, eu me joguei nos stories, porque não tinha ninguém passando plantão. Eu cheguei num ponto que ninguém que eu conhecia de médicos e de colegas médicos que trabalham em São Paulo me passavam contatos. Então o que eu fiz? Mandei nos meus stories que eu precisava de emprego pro Marcelo. Nesse nível. Até que apareceu alguém que conseguiu dar uma vaga de emprego pra ele, pra um trabalho incrível que ele conseguiu, a gente é grato até hoje, sabe? Pra uma seguidora minha. Eu lembro até o nome dela, Ana. Né? Um beijo pra Ana. Não vai adiantar muito eu te passar os contatos, sabe? Tipo assim, eu fiquei pesquisando no Google, você manda uma mensagem igual uma... É que medicina não tem essa coisa do LinkedIn, não tem essa coisa de distribuir currículo. Não tem. É contato. O trabalho como médico, quando você se forma, é puramente QI. Quem indica? Qualquer trabalho da medicina é QI. Você não é empregado na medicina por currículo. Isso você pode ter certeza. Tá? Isso aí pra plantões. Agora, depois que você se especializa, precisa de entrar num consultório, mais especialidade, aí sim, o currículo conta. Eu mando mensagem igual uma maluca pras pessoas. Tipo assim, em dezembro e janeiro eu tava mais tranquila, eu não fiz tanto plantão assim, eu tava mais de boa, até porque eu ia viajar, já tava planejado. E aí agora, em fevereiro, que eu tô começando a ir mais atrás, e tem várias oportunidades. Você pode trabalhar em pronto atendimento, adulto, infantil. Eu não tive coragem ainda de pegar pediatria, porque eu tenho muito medo de lidar com criança ainda. Que é aquilo, né? Você, quando se forma generalista, você se forma na faculdade, você se forma generalista. Você pode pegar tanto plantões de pronto atendimento adulto, quanto infantil, quanto saúde da família. Ah, mas não tinha que ser pediatra pra pegar plantão de infantil? Sim, mas alguns lugares aceitam médicos que não são pediatras pra atender o infantil, porque a gente aprende na faculdade a atender tudo. Sendo que eu não tenho muita experiência. Eu nunca tive coragem de encostar num plantão infantil. Nunca. E são plantões que pagam mais, tá? Geralmente o plantão de pediatria paga mais que o de adulto. Aí a gente tá falando aí de 400 a 500 reais a mais. Mas é aquela coisa, o BO na pediatria é um BO muito pior do que um BO no pronto atendimento adulto. Muito pior. Porque o seu paciente não fala, tá? Então assim, isso me pega muito. A pediatria tem uma hora ali que é psicográfica, é psicografada. Se você não tiver tato pra pediatria, bola de cristal, cara. Bola de cristal. Então, tipo, eu tô mais cautelosa no começo e indo só até onde eu acho que eu sou capaz de ir, sabe? Porque, amigas, é uma baita responsabilidade. Tipo assim, Olha só, uma pessoa que tem consciência, cara. Cara, essa garota, ela foi ganhando meu coração num nível. Olha só, ela tem consciência. Eu também, eu penso igualzinho ela. Eu ia só até onde eu sabia que eu tinha capacidade. Eu trabalhava num lugar onde não tinha médico de sala vermelha. Porém, eu sabia que eu ia sempre trabalhar com alguém que tinha mais experiência que eu, até para aprender e ter alguém como segurança do lado. Entendeu? E nunca pegava também sala vermelha. Nunca. Morria de medo. Não, eu queria trabalhar com dermatologia. Não. Emergência não. A amiga do Marcelo é louca na emergência, adora. Fez cardiologia. Ela adora emergência. Mas aí combina. É o perfil da pessoa. Ai, você não é um bom médico, não pega a sala vermelha. Não, é o perfil da pessoa. Não é porque eu sou médico que gosto de ver sangue. Se você gosta de ver sangue é porque você é um psicopata. pode, tipo, afetar Ou você gosta de filmes como Os Jogos Mortais. a saúde e a vida de uma pessoa, sabe? Então,
Eu acho que a gente tem que ter muita responsabilidade no começo, sabe? Não dá pra eu, como uma recém-formada, pegar, tipo, uma sala vermelha, uma UTI, uma coisa que eu sei que eu ainda não estou capacitada para, sabe? E eu via colegas meus de sala que eu, se soubesse estar trabalhando no pronto atendimento, eu daria meia volta, pegando plantões de UTI, sala vermelha, e eu olhava para aquilo assim, mas aquela pessoa tá fazendo um plantão de sala vermelha? Aquela pessoa? Mas isso não quer dizer que você não É uma pessoa que não tem responsabilidade. É uma pessoa sem responsabilidade total. tá capacitado. Quando a gente forma, parece que a gente não sabe nada. Eu juro, eu falei, cara, como que eu vou dar um plantão? Eu acho que eu não vou saber nada. Mas na hora, amigos, eu não sei o que acontece, você sabe? Total, Ma. Nossa, eu me sinto muito paulista. Ma. Mas é tipo o nome dela no perfil, Ma. Pô, Ma, puta imersão, né, meu? Não, tô brincando. Mas assim, é muito isso. Quando a gente forma em medicina, a gente acha que a gente não é capaz. Porque a gente sempre tá com alguém do nosso lado, orientando, tipo, validando o que a gente acha que é. E no final, quando a gente vê que a gente solta a mão da faculdade, a gente vê que a gente tá sozinho, cara, fez todo o sentido, todo o processo de ensino da faculdade. Não são 6 anos à toa. O processo da graduação não é à toa, cara. Tem todo um processo de pensar de como que faz pra criar um médico, né? Aí quando você se vê sozinho, você entende a lógica de como te ensinaram. Porque tudo faz sentido, você começa a ver o paciente de outra forma, você começa a entender, você vê que você sabe, né? A pessoa te entrega o que você fala, cara, igualzinho da sala de aula, é só eu escrever aqui o que é e eu sei como é que trata isso, aí você vai. Acho que não tá ali, mas tá ali, acontece, não sei como. Pra maioria dos plantões, você já vai com com o seu guia de prescrições, você já vai com algumas anamneses meio que pré-prontas. Mas não usa nada, não usa nada. Você tem sim um caderninho com coisas que você geralmente prescreve, mas você não usa nada. Porque acaba que você mesmo anotou esse caderninho e você já sabe, você já decorou, cara. Você decorou e você acaba usando sem você ler o seu caderninho. Porque também medicina aqui no Brasil é fluxo, então você tem que atender muita gente em pouco tempo. Então você tem que fazer de tudo para otimizar o seu atendimento, para você conseguir fazer um bom atendimento, só que um atendimento de qualidade e rápido. Então, ai, Má, me passa suas prescrições, amiga, eu ainda tô usando prescrições dos outros, eu ainda não fiz, tipo, as minhas prescrições bonitinhas. É óbvio que a hora que eu tiver eu compartilho com todo mundo, nunca que eu cobraria por isso, porque eu vejo que um monte de gente cobra, eu acho isso absurdo. E? As pessoas estão cobrando prescrição? Gente, pra quem não sabe, a gente que é médico, recém-formado, a gente cria... Cara, isso é muito senso comum de todo mundo que é médico. Todo mundo tem notas ou arquivos de prescrições rápidas que a gente consegue achar. Então, tipo assim, eu tinha uns arquivos no WhatsApp, eram receitas que eu já tinha salvo, eu mesmo fazia e metia arquivos que eu já tinha pronto. Então eu colocava sinusite bacteriana, sinusite viral, sinusite rinofaringite, gastroenterite, intoxicação, não sei o quê. Aí eu tinha tudo, era só anotar e eu tinha o meu arquivo e eu já usava rápido pra gente conseguir fazer rápido a receita. Todo mundo tem o seu próprio, ou você pega de alguém, ou você, né, você vê que um amigo seu tem umas melhores, você pede pra ele trocar figurinha. E tem gente que cobra isso? Ah, não é possível. Tudo bem, cada um com o seu trabalho. Gente, essa risada. Mas tudo bem, cada um com o seu trabalho. Nossa, ela riu em dólar. Isso é absurdo. Mas tudo bem, cada um com o seu trabalho. Caralho, ela riu em dólar. Meu Deus, muito rica. E uma das coisas que mais, assim, pega pra mim é estar onde eu sou capacitada para e você escolher lugares pra trabalhar que tenham uma retaguarda, que tenham médicos mais experientes. Porque agora não é que a gente não vai saber, mas às vezes a gente só precisa de uma validação de uma pessoa mais velha. Total. A gente só precisa de alguém segurando a nossa mão. Não é que a gente vai chegar ali e falar assim, socorro, não sei dar plantão. Não. A gente só precisa de ter alguém ali que a gente sabe que tem mais anos que você de formado. Tá certa, só que você só precisa que a pessoa fale amém pra você ficar mais tranquila. Total, Má. É basicamente isso, esses meus últimos 2 meses. Cara, essa menina é muito boa. Essa menina é muito boa, eu gosto muito dela. Olá, pra quem não me conhece, sou a Vitória. Eu sou médica recém-formada, formei no final do ano passado. Enquanto eu me arrumo, eu queria conversar com vocês sobre uma coisa. Ultimamente, eu tenho sentido muita necessidade de falar sobre. Eu só fui descobrir tudo isso depois que eu me formei e comecei a trabalhar. Primeira coisa que, assim, não está sendo novidade pra ninguém ultimamente. Durante a faculdade, a gente é iludido de que quando a gente se formar, o nosso emprego tá garantido. No dia seguinte, você vai ser contratado e você vai
Cara, isso tá sendo o assunto que as pessoas mais falam, né? Já é a segunda que a gente vê que tá falando sobre isso. Não tem emprego garantido. Tá que no final, gente, todo mundo consegue. Então é isso que eu falo, que é ter a consciência do privilégio. Eu sei que hoje tá mais difícil, mas acaba que muita gente acaba conseguindo. Eu acho que eu sei que tá mais difícil hoje em dia, mas no final dá certo. Bem, não é que isso não seja de total verdade, mas com tanta faculdade formando, a sua vaga não tá garantida. Você é só mais um no mercado de trabalho. A gente tá enfrentando um momento em que grupos de plantão tem 300 médicos para uma unidade. Você não é procurado, você batalha com muita gente para tentar achar um lugar para você trabalhar, e a maioria dos lugares hoje em dia a remuneração tá péssima. E eu não tô reclamando, eu sei que tem várias profissões que não recebem o que a gente recebe, eu sei disso. Só que a questão é que a gente sai com a falsa ilusão de que a gente vai ser super bem valorizado quando a gente se forma. E não é. E eu falo que é o seguinte, mas as outras profissões também estão recebendo menos, vocês teriam que contentar com menos e tal. Mas pega ali num ponto que eu penso assim, gente, a faculdade custa 12 mil reais por mês. Imagina uma pessoa que tá no FIES pra pagar isso. Imagina, 12 mil reais uma faculdade, tá? Você forma com um prejuízo, uma dívida, deixa eu fazer a conta aqui. Vamos botar 11 mil vezes 12 vezes 6, você se forma com uma dívida de quase 800 mil reais. Eu acho muito forte. Outra questão é que a nossa vida médica é muito solitária. A gente está acostumado com uma carga horária, principalmente no internato, em que você vê, às vezes, as mesmas pessoas, 10 horas por dia, pelo menos, você vê aquelas pessoas. Você tem uma dupla, você tem um grupo de internato. Então, você tem um relacionamento com essas pessoas. Você tá sempre no meio de pessoas conhecidas. E quando você começa a trabalhar, essa não é a realidade. Na grande maioria das vezes, você vai trabalhar em lugares que você vai passar 12 horas com um médico, com um outro profissional, com uma equipe. E aí, no dia seguinte, você vai estar em outra unidade completamente diferente, passar mais 12 horas com uma equipe completamente diferente de novo. Caramba, cara, ela falou uma coisa muito forte agora que é muito real. Eu nunca parei pra pensar nisso. Cara, a medicina é realmente muito solitária nesse aspecto, né? Nossa, ela me pegou num ponto aqui que ela me pegou aqui no pâncreas. Ela espremeu aqui minha vesícula, ela foi metendo o dedo no duodeno. Caramba, isso é real, porque a gente na faculdade, a gente acostuma muito a ter os nossos amigos, o internato, o mesmo lugar que a gente tá. Mas quando a gente forma, cada dia a gente tá num lugar novo. E cada dia novo de plantão é uma equipe nova, novos médicos, novas relações, nova dinâmica, novo jeito de lidar com as pessoas do plantão. E nunca você tá com as mesmas pessoas. Então, assim, é muito uma sensação de tipo assim, cara, é você com você, entendeu? Você não tem colegas de trabalho o tempo inteiro, os mesmos colegas de trabalho. Tá? Quando você... Isso é a realidade de todo mundo, né? Pelo menos eu fazia plantão no mesmo dia, toda semana no mesmo lugar. Então, toda terça, por exemplo, eu tinha a mesma galera que eu via. Doutora Cibele, que era da pediatria, que eu adorava a doutora Cibele. Gente, eu gostava tanto de doutora Cibele que eu usei o nome dela em uma das personagens da peça. Então, um beijo pra doutora Cibele. Tinha sempre o da pediatria que sempre fazia plantão comigo. Eu tinha pessoas que eu já fazia plantão há um tempo. Mas cada lugar que eu trabalhava já era uma nova equipe. Tinha um lugar que eu trabalhava que era o Hospital São José, de Betim. Nossa, todo dia era uma galera nova. Eu nunca trabalhei... Mentira, tinha a Débora, que eu dava plantão com a Débora, que virou oftalmologista. Mas tirando ela, todo dia era uma pessoa nova que tava plantão com a gente. Então, assim, você se sentia meio sozinho, sabe? Você se sentia meio sozinho. Então, cada vez mais você sente falta de ter relações... Mas isso é a realidade de todo mundo que trabalha em consultório ou escritório sozinho, né? É a realidade de quem trabalha em empresas que você tá sozinho, tipo fisioterapeutas, esteticistas, dentistas. Todo mundo que trabalha em consultório tecnicamente tem uma vida solitária, né? Porque ela sozinha. Se bem que não, se ela tem um consultório, ele tem toda a equipe do consultório, né? Então até que não. Mais profundas, a vida fica muito solitária. Você não tem mais aquele grupo, você não tem mais aquela rede de apoio daquelas pessoas. Mas será que é você que também não conversa com ninguém? Porque também pode ser isso, Vitória. Vitória, você não é essa pessoa que não conversa com ninguém? Porque eu, nos plantões, eu conversava com todo mundo. Eu chegava quando não tinha paciente, porque geralmente chegava num ponto, gente, plantão também, né? Todo plantão que é abarrotado de gente com fila atrás da fila, rodando o quarteirão da fila. Com fila. Tinha muitas vezes de plantão que eu atendia 10 pacientes num plantão, que era um dia muito de boa. Mas não eram sempre, mas tinha esses dias. Eu ia ficar lá com as enfermeiras, eu ia ficar lá na medicação, fofocando até.
presencial. E assim, se eu puder dar um conselho pra quem tá prestes a se formar, ou quem tá nessa mesma fase que eu, ou quem tá entrando agora na faculdade, aproveita a sua jornada. Cada momento da sua história na faculdade, cada perrengue que você passar... Ai, muito discurso de mim, cara. Muito discurso de mim. Ele faz parte da sua história, da sua jornada na faculdade. Aproveita cada momento que você tem e o que você tá vivendo agora. E acima de tudo, calma, vai dar tudo certo. Total, vai dar tudo certo. Eu juro pra você. Fica tranquila. Ninguém morre dando plantão, tá? Ninguém. Todo mundo consegue no final do dia. Eu sei que o primeiro plantão dá um frio na barriga imenso. 5 coisas que eu aprendi com 1 ano de formado. Número 1, médico ganha muito bem. Mas não tão bem quanto parece. Olha! A primeira pessoa falando que ganha bem, que diferente. Médico ganha muito bem, mas não tão bem quanto parece. Não é. Porque o médico, ele gosta de se amostrar. Ele gosta de pagar de que ele ganha muito mais do que ele ganha. Assim, eu sei que um salário de 15 mil, média de 15 mil, é um salário muito alto na nossa sociedade. Mas o estilo de vida que esse médico ganha 15 mil não bate com o salário, tá? Não bate. É uma BMW na garagem, que tá financiada em 10 vezes... Em 10 vezes é ótimo. Em 78 vezes, uma BMW de 2012, tá? Então, assim... Ganhar muito dinheiro, você tem que trabalhar muito e às vezes aceitar trabalhos que não são bons. Segundo, o médico é muito respeitado. Foi algo que eu até assustei quando eu comecei a trabalhar, porque quando a gente é interno, a gente é nada, né? E me incomoda, sabia? Me incomodava. Eu sei que ele é muito respeitável, mas me incomodava, não de achar ruim, mas eu achava esquisito a forma quando algumas pessoas do hospital tinham meio que medo, às vezes, de conversar comigo, achando que eu não era uma pessoa humana, sabe? Uma pessoa, empática, entendeu? Eu falava assim, gente, vem cá, vem conversar comigo, abre meu consultório, pode vir falar comigo, vem cá. Me pede ajuda, entendeu? Vem cá, pode conversar comigo de boa. Porque já tem essa concepção do médico antigamente, que era essa hierarquia tão grande. Só que, gente, hierarquia não é sinônimo de desrespeito, né? A gente pode viver uma hierarquia respeitando todos os andares dessa pirâmide, né? Respeitando todos esses setores que trabalham com a gente, até porque a gente trabalha numa equipe multidisciplinar. Todo mundo ali faz um trabalho que ajuda o outro. Cada um faz ali um montante que no final é para um bem comum, que é ajudar o paciente. E a gente vira médico, de um dia pro outro, você acha... Você não tá falando muito comigo, sabia? Eu não tô falando muito com você hoje. Falta de quem, gente? Tem ninguém do meu lado. Nossa vida médica é muito solitária. Doutor, todo mundo te respeita e pergunta pra você o que tem que fazer. Terceiro, existem trabalhos excelentes e existem trabalhos horríveis. Quem vai falar se é bom ou ruim é você, com base no que você gosta ou não gosta. Quarto. Nossa, gente, acho que o pior trabalho que eu já fiz, eu ia falar... Não era. Numa UPA que eu trabalhei, mas eu amava a UPA. O que eu não amava era o coordenador. E ele mentiu pra mim que o outro médico tava atrasado, mas era porque eu tava sozinho no plantão. E ele não queria falar que o outro médico tinha pedido demissão no dia. E me deixou. E aí eu tava sozinho atendendo uma UPA com mais de 200 pessoas na fila. Só eu e a médica da sala vermelha. Mas pelo menos tinha um ortopedista e uma pediatra. Mas na ficha era só eu. Eu chorava. Mas eu adorava atender lá. Porque a equipe era boa, os pacientes eram legais. Mas pior pra mim foi trabalhar na parte corporativa de plano. Que eu me sentia que eu não tava exercendo o que eu queria exercer, sabe? Eu sentia que eu tava fazendo algo que ia contra tudo aquilo que eu queria fazer. Tava trabalhando num escritório de camisa social, parecendo aquele meme do peixe do Bob Esponja. Igualzinho. E era um trabalho super corporativo, eu trabalhava com pessoas muito grandes do plano de saúde, que é um dos maiores planos do Brasil, e eu me sentia infeliz, eu me sentia que eu tava sendo desperdiçado. Eu sou uma pessoa que gosta de trabalhar com criativo, sabe? Sou uma pessoa criativa, sou uma pessoa que gosta do criativa. E aí lá nesse trabalho eu era muito feliz, muito feliz. Ser médico é muito bom. E ganhar um salário depois de 10 anos estudando, que foi o meu caso, é melhor ainda. Quinta e última, essa é uma opinião pessoal. É insustentável ser generalista a longo prazo. Trabalhar no SUS pra sempre, não dá. Eu amo ser médica. É de fato. Tem que especializar. O que acontece? Muita gente se forma, começa a dar plantão, aí começa a ver o quê? Dinheiro.
O plantão dá dinheiro. E a pessoa entra num ritmo de trabalho em que ela trabalha 300 horas semanais pra ter dinheiro. Só que ela entra num ritmo em que ela não consegue viver de tanto que ela trabalha. E aí não faz sentido. E ela vai ver que a vida vai deteriorando com o tanto que você trabalha. Você vai perdendo saúde física até. E você tem que especializar. Tem que especializar. Você vai ganhar um dinheiro bom? Vai. Mas você vai ficar naquele dinheiro e é isso. E você vai num ritmo de trabalho absurdo, plantão em cima de plantão. Gente, não se sustenta. Não tem o menor sustento. Não tem o menor sustento. 3 coisas que não me contaram na faculdade de medicina e eu só descobri depois que eu formei. A primeira coisa é, ser bom, inteligente e gênio não é tudo. Na verdade, não é a coisa mais importante. Isso eu falo em ponto de pronto-socorro. Gente... Nossa, ela falou alguma coisa aqui muito forte. Ela falou. Ser o mais inteligente da sala não quer dizer que você vai ser um bom médico. Ô, gente, quanta gente que eu vejo que eram inteligentíssimos na faculdade e não tiveram coragem de pegar um plantão. Pessoas que tiravam só 10, inteligentíssimos, eram realmente os fodas da sala. Não tiveram coragem de pegar plantão. Não tiveram. Foram fazendo outros tipos de trabalho sem ser plantão porque tinham medo de pegar atendimento e não gostavam de pacientes. Mas gostavam de outras áreas. Ou não souberam colocar em prática, entendeu? Quem se dá bem na medicina é quem sabe colocar aquilo que aprendeu na prática. Porque o que é conceito, na prática é de outra forma. Porque às vezes o que é certo, às vezes não é certo pra aquela pessoa, pra tal pessoa. Às vezes o que é errado pra aquela é certo pra outra. É uma coisa maluca, é uma coisa pirada. Juro pra você. Que é o que eu estou fazendo hoje como recém-formada. Mas o que eu sempre vejo é que os médicos que têm menos reclamação dos pacientes, que arrumam menos briga, são aqueles que têm melhor relacionamento e não os que são mais inteligentes. São aqueles que sabem se comunicar e não aqueles que sabem o rodapé do livro. Nossa, cara, quem é essa garota? Camila Rocha, que é essa garota? Só pedrada. Bom, mas ela falou bonito agora. Vou até voltar. E não os que são mais inteligentes. São aqueles que sabem se comunicar e não aqueles que sabem o rodapé do livro. Gente, medicina é sobre se comunicar. Caramba, cara, que garota. Vai ter 10 milhões de seguidores. Ela é inteligente. Ela é inteligente. Eu falo que é inteligência isso aí. Gente, medicina é sobre se comunicar. É saber conversar com o paciente. Você passar um tratamento para o paciente não é só fazer uma receita. Não é, cara. Você tem que passar aquela receita para o paciente, explicar, ensinar, promover saúde. Você tem que entender a relação com aquele paciente, porque você tem que sentir, você tem que transparecer confiança para aquela pessoa, para ela entender o seu tratamento e confiar no seu tratamento e fazer o seu tratamento. Porque não é do tipo você olhar pra pessoa e falar assim, você tem X, tratamento é isso. Não! É sobre comunicação. E não só com o paciente, com a equipe. Conversar com a equipe que você trabalha, com os enfermeiros, com a farmácia, com as técnicas, saber o que tá acontecendo, como é que tá o paciente, enfermeira X, o que ele aconteceu, como é que ele evoluiu. Porque se você não for comunicativo e conversar, não adianta de nada. Você saber qual que é o gene da síndrome de Jonas-Florkans of the Dostoyevsky. Entendeu? Não faz o menor sentido. Você vai usar esse gene pra quê? Pra usar a senha da Netflix, entendeu? Mais comunicador e ter mais habilidades de conectar com as pessoas vai fazer com que você pegue mais plantões. Então, se eu puder dar uma dica pra vocês, desenvolvam Networking. comunicação, desenvolvam habilidade de conexão com as pessoas, porque isso vai levar vocês muito mais longe do que o que vocês sabem. Segunda coisa, encaixando com a primeira, é que no fim das contas o que importa mesmo é o jeito como você trata as pessoas. Até o tratamento que você prescreve pra alguém, ele impacta mais a pessoa se você tratou ela bem. Pode ter certeza que essa pessoa que tá na sua turma, que pode ser mediana, mas que tem aquela capacidade de se comunicar, vai se dar muito bem na carreira. Fato. Sempre estudando, mas principalmente esteja sempre se policiando pra você ver como você... Mas isso quer dizer que você não deve estudar. Olha aqui, dando moral, olha aqui, ela dando... Ela aqui chamando Nachinho, chá. Dando aqui sermão. Eu tô tentando lembrar aquela primeira palavra que eu tentei lembrar lá no início, não lembrei até agora. Mas eu vou lembrar ela. Tem que estudar, tá? Tem que estudar e saber se comunicar. É isso que eu tô tentando dizer aqui. É estudar e saber se comunicar.
Porque medicina é uma palavra de... Tá, que tem a radiologia, que o Marcelo quer fazer radiologia. Tem a radiologia também. É que a medicina tem esse lado positivo que você pode ir pra fazer várias coisas, né? Se você for uma pessoa que gosta da prática, de botar a mão na massa, tem cirurgia. Se for uma pessoa mais comunicativa, tem a clínica. Se for uma pessoa mais de pesquisa, tem pesquisa. Se for uma pessoa mais não ser muito comunicativo, tem a radiologia, a patologia. Se você for uma pessoa bruta, ortopedia. Bruta mesmo assim, ortopedia. Eu não sou bruta e quero ortopedia. Aí faz mão, trabalha com mão. Que aí você pode não ser bruta, gostar de ortopedia, faz mão. Como você tá tratando os pacientes, porque eu sei que são muitos, mas se você trata eles bem, você tem muito menos problema no seu plantão. E pelo contrário, só eu... Não, amiga, mas assim, não trate bem a pessoa só pra você ter um plantão tranquilo. Trate bem a pessoa por tratar bem, tá? Você é uma boa pessoa. Eu mesma nunca fui criticada no meu plantão pelos pacientes, só elogiada. O que faz com que o seu nome fique falado entre os escalistas e entre os coordenadores de forma positiva. E aí você é o quê? Empregado mais. Eles te colocam em mais escala, te dão mais emprego, entendeu? Terceiro e último é que você se sente muito sozinho. Mas assim, muito sozinho. A sua vida passa a ser uma solidão sem fim. Na faculdade, você... Gente, mais uma falando de solidão, né? Chocado. E era uma coisa que eu não pensava. Era uma coisa que eu nunca cheguei a, tipo assim, validado. Tipo, caramba, eu realmente era muito sozinho. E só os outros médicos que entendiam a solidão que eu tinha. Loucura isso, né? Loucura isso. E até as nossas jornadas de trabalho eram solitárias. Porque muitas pessoas que não eram da medicina não entendiam as nossas jornadas de trabalho. Porque a gente sai do trabalho às 7 da noite. Então a gente chega em casa às 8h30 da noite, de um trabalho que a gente saiu de casa às 5 horas, às 6 da manhã pra chegar às 7, e é um trabalho que não para, né? de pessoas o dia inteiro. No estágio, você tá sempre com amigos. E quando você se forma, você entra pro plantão sozinho e você sai do plantão sozinho. Você passa as 12 horas sozinho. E aí você começa a se acostumar com isso e começa a viver a sua vida sozinho. Tipo, agora eu vim tomar um café na minha companhia. Você acaba se acostumando com solidão e você acaba se tornando uma pessoa muito autodidata com relação a você criar uma nova rotina, porque você vai ter dia que tem plantão e dia que não. Mas isso é um tema para outro vídeo. Enfim, essas 3 coisas eu gostaria muito que tivessem me falado quando eu tava na faculdade, pra eu não chegar e ter um grande choque de realidade. Se você já se formou, ajuda quem ainda não se formou nos comentários, dizendo coisas que não te contaram quando estava na faculdade e que você aprendeu só quando se formou. Caramba, cara, eu gostei dela. Parabéns. Verdades que não te contam quando você sai da faculdade. Número 1, você sabe como você vai pegar um plantão? Você vai sair da faculdade, você vai lá tirar seu CRM, e aí, você faz o quê? Como é que você consegue um plantão? Alguém te ensinou isso na faculdade? Não, ninguém me ensinou isso na minha faculdade. Fato. Você sabia que tem que fazer PJ? Eu não sabia nem o que era uma PJ, uma pessoa jurídica. Porque pro médico, a maioria só se emprega se tem PJ. Primeira coisa, procura um contador. Segunda coisa, abre uma PJ. Terceira coisa, procura um veterano que tá trabalhando em algum lugar que você conhece. E a quarta coisa, faz o ACLS, tá? Faz o ACLS. Existe um mundo, tá? Um metaverso que se chama escalistas. Então, os hospitais contratam empresas para te contratar, tá? Então, aí você vai tentar, por alguma alma boa, alguma alma generosa que se formou com você ou algum contato que você tenha, para te passar o contato de uma escalista. Isso vale ouro. Segura essa informação. Escalista. Eu trabalhava com pessoas que chamavam coordenadores. Segurou? Beleza. Pegou o contato desses escalistas, vai mandar mensagem para ela, ela não vai te responder na hora. Ela não. Não vai. Tem umas coordenadora que não me respondeu desde hoje, desde 2020. Ela nunca me respondeu. Não desista. Não desista. Tá? Você superou 6 anos de faculdade, você não vai desistir. Uma mensagem no WhatsApp não respondida, né? Daí, quando ela te responder, na hora você responda, esteja ali com o celular na mão. Vão te colocar em vários grupos que nunca vão falar nada, grupos que você nunca vai conseguir. E aí você vai mandar vários documentos para essa escalista. E aí ela vai te adicionar em um grupo do hospital, da UPA, do lugar que você vai trabalhar. Ah, entrei no grupo, vou conseguir um plantão. Aí que você tá errado, meu filho. Você entrou no grupo, aí que a guerra começa. O que virou, né? O que virou a medicina? Meu senhor, cara. Aí que a guerra começa, porque você não é fixo. Então, se você não é fixo, você vai cobrir o médico que não vai poder ir no plantão do dia. Que é o famoso coringa. A gente chama que é o médico coringa. Então, você vai estar lá mexendo no seu celular. Que é o cara que não tem um fixo e ele só tá no grupo. Tem alguns hospitais que você pode fazer isso, mas outros você tem que ter pelo menos um fixo. Passa o plantão amanhã. Você tem que já abrir e falar, pego! Você vai abrir na hora e você vai mandar pego, mas alguém já vai ter mandado antes de você. E aí você vai ficar lá com o seu celular até você conseguir pegar um plantão. Isso ninguém te ensina na faculdade de medicina. Essa é a verdade número 1. Me siga para mais verdades que eu vou lançando quando eu tiver tempo. Porque
Tem que mandar aqui, pego. É isso, né, gente? É saber que medicina agora é isso. É saber pegar rápido o plantão quando libera. São as novas realidades. Palavra de hoje, sabe o que é? A palavra de hoje nos comentários vai ser pego. Vamos, pego. Comenta aqui pego, que eu sei que chegou até o final desse vídeo. Até o próximo vídeo. E um beijo.